Test, agora sim, não? Bom, vamos continuar aqui com nossa palestra sobre o tema do número 4 na profecia. Gostei muito que vocês ontem decidiram que o irmão Noel de Rosal pode simplesmente falar em espanhol. Assim, dessa maneira, eu acho que vocês também me podem compreender a mim melhor em espanhol. Porque para mim é muito mais fácil em espanhol que em português. Bueno, vamos fazer aqui, vamos fazer outra vez um intento com nosso portunhol de transmitir a mensagem. Acho que o irmão Jeff, nessas primeiras horas de hoje, falou bastante coisa, não? É bastante rápido. Às vezes um pouco difícil de combinar tudo. A minha palestra não acho que vai ser muito rápido, vai ser bem devagar. E gostaria de começar somente lembrando algo de ontem. Estamos estudando aqui a história ou o significado número 4 na profecia. Temos chegado agora à história dos 4 reis, que formam parte dos 7 últimos reis, mas a Bíblia destaca aqueles reis, são diferentes e formam uma aliança, poderíamos dizer assim, uma combinação do número 4. O primeiro deles é Manassés. Qual foi o significado desse nome, Manassés? Esquecer. Significa também causar o esquecimento, ok? Causar o esquecimento. Ele causa que esquecem nós outros. E isso foi o que aconteceu com as seguintes gerações, que eles olvidaram, esqueceram o que deveriam ter lembrado. Okay? Ele aqui, a Bíblia fala, Ellen White fala, é a primícia das coisas que iriam vir. Ele marca o fim desse povo quando no ano 677 os assírios vêm e conquistam a Judá, e nunca mais o povo vai ser um povo livre. Todos aqueles reis dependentes das nações pagãs. Então, aqui ele marca o início de uma história, marca o início do fim. Basicamente, o povo já não é povo aqui independente, um povo, como vocês falam, ele é uma marioneta. Yeah? Ativo? Não. Marionete, não? Ok. Tem outro rei em cima dele. Não? Ele não é o máximo, supremo rei do seu império. Tem outro, como Herodes, que não foi o máximo imperador, tinha ainda o César em cima dele. Mesma coisa aqui com Manassés. Mesmo que ele volta do cativeiro, mesmo assim, ele nunca mais vai ser, e ninguém deles vai ser um rei independente. Ok, Manassés aqui, o rei, e colocamos aqui no número 1. E que tem que ver o Manassés com a história milerita? Pois ele marca o mesmo que aconteceu no ano 1798, quando o papado foi esquecido. E isso é a mesma coisa em 1989, quando o anticristo foi esquecido pelos protestantes. Okay, temos aqui essa combinação que estamos fazendo. O desafio que eu tenho aqui é transmitir bastante informação que é muito relacionada. Temos que estudar o número 4 dentro dos 4 reis, mas também temos que estudar o número 4 dentro da história, o desenvolvimento da rebelião de Satanás no céu. Tem aí o número 4 também. Aquelas informações, logo vamos a combinar com estas aqui. Vamos a colocar aqui, e isso vai ser assim como um edifício. Vamos a edificar a informação. Não posso dar toda a informação nesse momento, simplesmente porque é como misturar muitas histórias, e para manter uma lógica um pouco mais simples, vamos não falar de tudo que deveríamos colocar nessas linhas. Então, com os seguintes dias, vocês vão ver mais claramente por que Manassés aqui, Jeoaquim logo, etc. O segundo rei, que eu estou dizendo, marca o número 2,
aqui nessa sequência de 4, o Jeoiaquim. Jeoiaquim foi filho de Josias. E qual foi o nome, o que é o significado de Jeoiaquim? Vocês lembram disso? Temos aqui também toda essa informação. Ok, levantar. Na página, estamos também aqui na página 118. Yeah? Levantar. E apenas ontem temos começado a falar um pouco desse rei. Podemos abrir novamente Reis, segunda de Reis, capítulo 24. Versículo 1, segunda de Reis 24, 1. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença, por causa de quê? Dos pecados de Manassés, ok? A Manassés foi a primícia das coisas que iriam de acontecer logo. Por causa dos pecados de Manassés, todas aquelas coisas acontecem também em conta de Jeoiaquim, conforme tudo quanto fizera. O mandado do Senhor, que aqui fala também, é o mandado de Levítico 26. Porque aqui se está cumprindo o mandado do Senhor de Levítico 26. Ele faria todas aquelas coisas em contra do seu povo. E temos outra linha de estudo nos seguintes dias, o número 4, dentro de Levítico 26, onde vamos a conectar as informações de Levítico 26 mais em detalhe com aqueles 4 reis, que nos dão uma linha de lógica, porque estamos pegando somente aqueles 4 reis. Levítico 26 fala de Manassés, Jeoiaquim, Zedequias. Não fala de aqueles 3 aqui, ok? É uma lógica que a Bíblia nos apresenta várias vezes. Então, ele significa levantar-se, mas na história dele vemos que ele se rebelou contra Nabucodonosor. E na realidade ele se rebelou 2 vezes. Aquela primeira vez, o rei vem e ele leva preso Daniel e os outros príncipes. Esse é esse momento da história de Judá, momento muito conhecido. É esse momento aqui. Mas ele também é confrontado com outros impérios, não somente os caldeus, mas também, como aqui fala, os sírios, os moabitas e os amonitas. Muito importante isso, vamos voltar a essa informação quando falamos do Levítico 26, em relacionamento com esses reis. Bom, e aqui a última vez, quando ele é atacado por Nabucodonosor, achamos essa informação em 2 de Crônicas 36. 2 de Crônicas 36. Somente para completar a informação. 36, 6 a 7. Versículo 6. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar a Babilônia. É a segunda vez que Nabucodonosor tinha que ver, porque ele se rebelou contra o Nabucodonosor. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor a Babilônia e pôs-los no seu templo em Babilônia. Então, ao final, o seu fim é que ele é levado para Babilônia. Okay? Ele leva a ele para Babilônia e ele vai ficar lá um bom tempo. Ok. Muito bem. Então,
a linha paralela que colocamos aqui, por aquele significado de se levantar, os dois momentos onde o Senhor se levantou na história milerita, primeiro, no 11 de agosto de 1840, e o 11 de setembro de 2001. Fizemos ontem aquela paralela, vocês lembram isso? Vamos lá no texto da página 118 de nossa apostila. O último texto na página, o queimar do rolo do livro. Acho que antes de ir para esse texto, abrimos as Bíblias em Jeremias 36 para ler aquela história. Jeremias 36. É fácil conectar outro microfone para que alguém pode ler, talvez, ajudar? Ou, se não tem problema, eu vou. Ok. Jeremias 36. Desde o começo, vamos ler todo o capítulo aqui. Para compreender aquela história bem o que aconteceu. Acho que talvez não todos lembramos aquela história. Jeremias 36, versículo 1. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Ele tem que escrever um livro, um rolo, e a informação é para avisar ao povo do que vai vir sobre o povo. Sabemos que o rei dos caldeus iria de vir novamente para conquistar o povo. Sabemos que o que iria de acontecer é o povo iria de ser levado para cativeiro por sempre. Aqui já começa as deportações do povo. É um processo, várias etapas, quando o rei vem e leva povo, vai de novo e leva mais pessoas até ninguém ficar lá na terra, ok? E aqui nesse rei, Deus mais uma vez avisa e quer despertar o povo, avisar do perigo que está em frente deles. E Jeremias tem aquela tarefa de escrever. Versículo 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safá, o escriba do átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo, Micaías, filho de Gemarias, filho de Safá, todas as palavras do Senhor daquele livro. Desceu à casa do rei, à câmara do escriba.
Eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, etc., os nomes aqui. Versículo 13. E Micaías anunció-lhes todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então, primeiro a mensagem vai para o povo, o liderazgo não está presente nesse momento. Então, mas algum deles vai lá, informa-lhes também a eles. Versículo 14. Então, todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer, o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe, assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos, e leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas as palavras, aquelas palavras voltaram-se temorosos uns para os outros, e disseram a Baruque, sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Então, uma terceira vez agora, a mensagem é levada para outro grupo e vai lá para o rei. Versículo 19. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás, porque ele sabia que a mensagem não vai gostar, provavelmente, muito aquele rei, Jeoiaquim. E foram ter como rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara do Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, 23, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com o canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Ok, isso é que fez aquele rei. Ele não foi um rei muito consagrado. Basicamente foi muito pouco consagrado. Foi um rei basicamente quase pagão. Yeah? E o que ele faz aqui é um dos momentos mais greves na sua história. E temos aqui em nossa apostila um comentário, na página 118, do Espírito de Profecia, The New York Indicator, a revista, o fevereiro 7 de 1906. Não queimou o coração dos discípulos de Cristo enquanto ele andava conosco pelo caminho e nos abria as Escrituras? Não abriu Jesus as Escrituras e nos apresentou coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo? Alguns ouviram a leitura da evidência das obrigatórias reivindicações da lei de Deus e a intimada obediência a seus mandamentos e sentiram seu caráter estar em tal contraste com os requerimentos que se estivessem colocados em circunstâncias similares a Jeoiaquim. Okay? A experiência daqueles discípulos foi muito similar com a experiência como estava Jeoiaquim. O contraste, a mensagem que desperta, a mensagem que é fundamentalmente em contraste da vida daquele rei. Rei de Judá. Eles teriam feito como ele fez. Uma mensagem especial foi enviada a ele para ser lida em sua audição, mas após ouvir 3 ou 4 páginas, ele a cortou com um gavinete e a lançou no fogo. Mas isso não poderia destruir a mensagem, pois a palavra de Deus nunca irá retornar a ele vazia. O mesmo Espírito Santo que tinha dado o primeiro testemunho e que foi recusado e queimado.
e veio para o servo de Deus que escreveu o primeiro no rolo e repetiu a mesma mensagem que havia sido rejeitada e acrescentou muito mais a ela. O que tem que ver isso acá? Por que nós colocamos aquela história aqui? Vamos ver o seguinte texto do Profetas e Reis, página 428, que faz o enlace aqui com o nosso estudo. Em seus testemunhos à igreja, Jeremias constantemente se referia aos ensinos do livro da lei, que haviam sido grandemente honrados e exaltados durante o reino de Josias. Deu-lhe nova ênfase à importância de manter-se uma relação de concerto com o todo misericordioso e compassivo ser que sobre as alturas do Sinaí havia anunciado os preceitos do Decálogo. As palavras de advertência e ameaça da parte de Jeremias haviam alcançado cada parte do reino e todos tiveram a oportunidade de conhecer a vontade de Deus concernente à nação. O profeta tornara claro o fato de que nosso Pai Celestial permite que seus juízos caiam, para que as nações saibam que são constituídas por meros homens. Salmo 9:20. Se andares contrariamente para comigo, agora isso é interessante. É importante isso que acontece aqui. Se andares contrariamente para comigo, vocês lembram esse versículo? E não me quiserdes ouvir, o Senhor preveniria o seu povo. Eu vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Levítico 26, 21, 28 e 33. Levítico 26 não é outra coisa que a mensagem dos 2520, ok? A mensagem, a advertência dos sete tempos. Isso é a mensagem que está aqui dentro dessa advertência que Joaquim não quer ouvir. Mas Joaquim, ele coloca em fogo a palavra do Deus, mas como chama Helena White aquela palavra do profeta Jeremias? Qual é o nome? Os testemunhos para a igreja. Se eu, em um sermão, falaria dos testemunhos da igreja, vocês em que livros pensariam? Os livros de Helena White. Quando nós, comumente falamos dos testemunhos para a igreja, falamos dos escritos de Helena White. Okay? Mas isso aqui, o que Helena White fala, ela diz que os testemunhos da igreja são nos livros de Jeremias. Então, o que acontece aqui no segundo momento é que que o Joaquim, essa geração, destrui os testemunhos para a igreja. E não tem outro livro. Não tem outro livro que Helena White chama de testemunhos para a igreja. Somente os seus próprios livros e os livros de Jeremias. Dessa maneira, o livro de Jeremias é escrito aqui para amonestação, com o conteúdo também de Levítico 26, amonestando ao povo, simbolizam os textos de Helena White que serão queimados naquela segunda geração. E nós fizemos simplesmente um resumo bem rápido na primeira palestra sobre as quatro gerações dentro do adventismo. Por que fizemos assim tão breve? Porque já temos outras palestras onde falamos disso mais preciso, ok? Ou mais completo. Mas o que aconteceu na história adventista desde 1888, a segunda fase do adventismo, até 1919, é que a igreja colocou a palavra do homem em cima da palavra do Espírito de profecia. Eles começaram a queimar os escritos do Espírito de profecia. Quando Helena White falou
que a igreja deveria aceitar a mensagem de Wagonai Jones, que fez a igreja? Rejeitou. Se você rejeita a palavra do profeta, você queima a palavra do profeta. Também começa aqui, nesse tempo, o trabalho do Prescott. E William Warren Prescott é o primeiro que faz um livro dos escritos de Ellen White. Um livro compilado. Ok? O que é um livro compilado? Para compilar os escritos de Ellen White, você tem que fazer? Cortar um pouco aqui, cortar outro aqui e assemblar um novo livro, ok? Dos textos. Então, o cortar aqui o livro é simbolizado nessa história do Joaquim na segunda geração. E isso foi exatamente o que aconteceu na segunda geração do Adventismo. Aquele estudo das gerações do Adventismo é um estudo para nós já não velho, mas de alguns anos atrás. Eu lembro bem, 2010, primeira vez foi apresentado lá nos Estados Unidos pelo irmão Duane Dewey, ok? Então, desses momentos, nós temos já compreendido, e o maravilhoso dessa profecia, de todas as profecias aqui é que agora, uns 4 anos depois, 5 anos depois, vemos aquele relacionamento e encaixa perfeitamente. O espírito dos profetas é, como dizem vocês, é sujeito aos espíritos dos profetas. Okay? Está tudo em harmonia. Temos aqui na segunda geração Joaquim, que queima o testemunho da igreja, corta o testemunho da igreja, e isso é exatamente o que aconteceu na segunda geração do Adventismo. Vamos ler aqui o seguinte texto, na página 119. Uma coisa é certa, o adventista do sétimo dia, que irão de colocar sob o estandarte de Satanás, irá o primeiro desistir de sua fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Então, ele aqui temos aquela referência onde fala dos seus textos como os testemunhos. Okay? E foi os primeiros sucessos na história adventista, depois de 1344, de se liberar daquela influência, daquela palavra do Espírito de profecia na história adventista. Ok. Na página 140 tem mais alguns textos que gostaria de colocar aqui. Falando da mesma história, também de profetas e reis, somente dando um pouco mais de informação aqui a essa história. O primeiro texto lá em cima. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso, em sepultura de jumento, o sepulturão, arrastando-o e lançando-o para bem longe fora das portas de Jerusalém. Dentro de poucos anos, este terrível juízo recairia sobre Joaquim. Mas antes, o Senhor, em sua misericórdia, informou a impenitente nação de seu decidido propósito. No 4º ano do reinado de Joaquim, falou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, ressaltando o fato de que por mais de 20 anos, desde o ano 13 de Josias até este dia, ele havia dado testemunho do desejo de Deus para salvar, mas que suas mensagens haviam sido desdenhadas. E agora a palavra do Senhor a eles era, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte
diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente. Ok. Bom, voltamos aqui então ao seguinte rei na história. É o rei 19 na história, não? Tinha 20 reis na história de Judá. 18, 19 e 20, depois do Salomão. 20 reis. Rei 19. E Joaquim, ou Joaquim, também é filho de Josias, irmão de Jeoaquim. Outro rei que é uma marioneta também. Ele é colocado lá por Nabucodonosor, no seu reinado. Vamos ler o texto em referência a ele, de 2 de Reis. 2 de Reis 24, versículo 13. 2 Reis 24, 13. Segunda de Reis 24, 13 até 16. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, partiu todos os vasos de ouro que fizeram Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. Ok. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos e a todos os artífices. E ainda é a história do Jeoaquim. Yeah? Jeoaquim. Sim, certo, desculpa, Joaquim. Sim. Em português, os dois nomes são muito similares, não? Ok, aqui tem outra vez que o rei de Babilônia tem vir e ele faz isso outra vez, leva todas as coisas, leva o povo novamente, o que fica lá ainda lá. Versículo 15. Assim transportou Jeoaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais. Ele não tinha como defender-se bem. A cidade já estava bastante atacada, as muralhas não estavam bem fechadas. Ele quase não tinha como se resistir contra aquele rei. Mas ele fez uma coisa louca, porque ele fez aliança também com... Ele achava que o Nabucodonosor estava longe, em campanhas militares, e ele nesse momento queria se liberar, e ele faz aliança com o Egito, e Nabucodonosor tem que vir novamente. Versículo 16. Não precisamos ler isso. Somente depois, versículo 17, e o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Ele vai ser o último rei da história. Então, Joaquim, aquele rei, ele vai ficar 36 anos em cativeiro. Okay? Muito tempo, grande parte da sua vida, ele vai ficar em Babilônia em cativeiro. Somente depois da morte do Nabucodonosor, ele vai ser liberado e vai ficar lá, na mesa do rei, em Babilônia, mas ele fica lá. O seu nome significa quê? Alguém lembra? Sim, também tardar, não? Ou tardança. Por isso, fizemos a conexão aqui, como o tempo da tardança, 19 de abril de 44. E qual seria o paralelo com nossa história aqui? Qual é o paralelo do tempo de tardança ou de demora para a nossa geração?
11 de setembro, começando desse 11 de setembro, não? Claro, também 11 de setembro. Yeah? Continuamos aqui, nós estamos aqui nessa fase. Isso é agora. 2015 pertence aqui a essa fase desse rei. Nós estamos ainda nesse rei, porque esse rei é o último. O fim ainda não chegou para nós, o juízo ainda não está. Então, estamos nós aqui na história desse rei, especificamente interessante para nós. Aqui nós estamos no tempo de tardança, ok? É sempre algo muito especial se nós podemos nos ubicar na história e ver onde estamos. E temos aqui um acontecimento, também isso, o Joel vai demonstrar, já começou a demonstrar isso, que isso é o primeiro dia do primeiro mês, quando foi erigido o templo. Estamos nesse momento. Deus prepara o seu povo agora mesmo. Abrimos as Bíblias em Jeremias 28. Jeremias 28. Vamos ler outra história aqui, capítulo 28 de Jeremias. E sucedeu no mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias. Estamos aqui cronologicamente dentro da história de Zedequias, ok? Rei de Judá. No ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Onde estava o rei de Israel? O rei Joaquim aqui estava, ainda em cativeiro em Babilônia. E durante esse tempo dos Zedequias, aparece um profeta e ele fala: eu vou quebrar o jugo. O povo, a maioria do povo já estava em Babilônia. E ele vem com aquelas boas novas, o jugo vai ser quebrantado. Yeah? E ele vai falar aqui, dentro desse reino, uma profecia além do Joaquim. Vamos ver isto dentro de pouco. Versículo 3. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, ainda vivo, Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim. Quem é o filho de Jeoiaquim? O Jeconias. Jeconias é somente outro nome de Joaquim, ok? É o mesmo. Então, o profeta Ananias dá uma profecia acerca dos vasos do templo, dos copos, etc., mas também dá uma profecia além desse rei Joaquim, que ainda está vivo lá preso em Babilônia. E ele fala do Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entrarão em Babilônia, que tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Aconteceu essa profecia? Aconteceu essa profecia? Sim ou não? Quando? Não. Ele trouxe o povo, mas não dentro desse tempo aqui. Muito mais depois. Com os 3 decretos, ele iria de trazer o povo, mas não aqueles que foram levados, ok? Essa é uma profecia falsa, não uma profecia verdadeira, um falso profeta que aqui está falando. E ele dá a esperança ao povo que eles vão voltar do cativeiro. Disse, pois, Jeremias, versículo 6... No, versículo 5. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias
na presença dos sacerdotes e na presença de todo dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém. Assim faça o Senhor. Confirma o Senhor as tuas palavras que profetizaste. E torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como aquele em quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Hananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrantou. E falou Ananias na presença do povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, e vai repetir a sua profecia, versículo 12, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo e sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro, etc. Ele fala essa profecia, ok? Versículo 15, disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim, o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então, aqui, o que aparece nesse momento, na história da tardança do povo, que aparece aqui? Não antes, não aqui, mas aqui. Falsas mensagens. E que é essa mensagem? Uma mensagem de reavivamento, não é assim? Uma boa mensagem, que Deus vai se lembrar de seu povo. Uma mensagem que não tem lugar aqui. Temos aqui uma falsa chuva serrória. Okay? Uma falsa chuva serrória, okay? Que chega nesse momento. E isso é algo que sempre acontece nesse momento. Vocês lembram que já alguns têm mencionado isso, que no tempo de tardança foi o momento quando começaram a chegar ao povo o quê? Que coisas? Justamente chegaram a esse povo, ao momento da tardança, chegaram as teorias falsas, não? Os fanatismos chegaram nisso. Antes não. Depois tampouco, desapareceram. Mas aqui nesse momento chegou isso ao seu povo. E essa é uma lógica que sempre aparece no número 4. Vamos ver isso claramente nas outras histórias, outras paralelas. Que isso acontece. Temos aqui, se nós colocaríamos a história, lembraríamos a história do Joel, as 4 etapas, as 4 gerações do Adventismo. Temos aquela fase até 1998, e nessa fase, 1919, chega a ideia do outro Cristo, outra cristologia, uma cristologia cristocêntrica, um Cristo sem profecia, um Cristo sem juízo. Falsa mensagem, uma mensagem anticrístico, em realidade, chega aqui. Último rei, então, da história, 2 Reis, já temos lido isso, ou talvez mais um pouco vamos ler aqui também, para completar a informação desses reis, da história desses reis. 2 Reis 24, 17 até 20. 2 de Reis 24, versículo 17. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias.
Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de a sua mãe, Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. Ele rejeitou o povo finalmente, completamente diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Então, isso do que falou o irmão Jeff, só agora. Que Deus aqui acaba de uma maneira o pacto com o seu povo. Já desaparece. Não? E tem que fazer um movimento de reforma através dos 3 decretos e levantar um novo povo, sacar o povo de Babilônia. Zedequias quer dizer Deus é justo, mas aquela palavra justo é aquela mesma palavra do Daniel 8, versículo 14. Purificado, justificado. Dessa maneira, fazemos aqui a paralela com o 22 de outubro de 1844 e também a paralela em nosso tempo com a lei dominical, porque isso aqui é o momento quando a porta se fecha. E assim foi. Aqui já não tinha como voltar dessas circunstâncias. Tem aqui, às vezes, com uma estuda em casa, nós usamos a concordância Strong's, ok? E às vezes, alguns me perguntam, pero por que os Zedequias não parecem ter esse significado? Aqui vocês, na página 120, podem ver que fala assim, Zedequia, significa Jeová é justo. Mas aquela palavra H6664, Sedec, vem de 6663, ok? Isso, a raiz dessa palavra é 6663, e 6663 embaixo, H significa hebreu, 6663, Sadak, quase o mesmo, não? Sedec, Sadak, não sei se eu pronuncio corretamente, acho que não, mas significa uma raiz primitiva, ser causativamente feito justo, em um sentido moral ou forense, purificado, limpiar assim, fazer justo, etc. Ser tornado justo. Essa é a mesma palavra que vocês vão achar em Daniel 8:14. E o que acontece com esse rei? 2 de Reis 25, versículos 5 até 7. 2 de Reis 25:5. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciado a sentença. E os filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. Então, ele fica em um estado de cego. Não? Ele é cego por quanto tempo? Pois sempre. Nunca mais ele vai ver. Então, isso é também uma paralela perfeita aqui nessa história. Não? Os mileritas, dentro dos mileritas, nessa separação dos protestantes, ficou um grupo que ficou sempre cego, porque eles, nesse momento, continuaram dirigindo as suas orações para Satanás. Ok? E nesse momento eles não tornaram da sua teologia, não mudaram, não aceitaram, não caminharam, ficam nesse estado cego. Até hoje eles ficam nesse estado de ser cegos. Zedequias marca isso.
E por isso outra prova aqui para que a porta para o adventismo fecha-se nesse momento da lei dominical. Não tem mais tempo depois de voltar. Depois de... Se Sedequias mesmo aqui se tivesse lembrado do seu Deus e voltado ao seu Deus, mesmo assim ele nunca mais iria ver. A sentença é final. Esse é o fim da história desses povos. Então, aqui o último texto que temos aqui nessa página 120. Acho que vamos acabar um pouco antes de tempo. Fala assim de Profetas e Reis, 449. 120. Por intermédio de Jeremias, o Senhor havia declarado a respeito dos homens ímpios que presunçosamente ousavam apresentar-se diante do povo em seu nome, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade. Nas terríveis condenações de Judá, como registradas no encerramento da narrativa do cronista do reinado de Sedequias, esta acusação de violarem a santidade do templo foi repetida. Também, declara o escritor sagrado, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Não lembro bem, mas tem aqui no fim do... Uma das coisas que aquele rei fez é também adorar ao sol. Quebrou os sábados. Bom, e isso é justamente o que acontecerá aqui, neste momento. Aqui, então, temos a lógica dos 4 reis, e é uma lógica que ata aqui uma lógica de uma sequência de 4. É um processo, uma vez mais, de queda de um poder de 2 cornos, a história do fim do Judá. Mas é um processo de 4. O processo de 4, 2 chifres, desculpa. Obrigado. Okay? Mas como já falamos, vamos acabar aqui, vamos fechar a palestra aqui nesse momento. Se vocês deveria ter falado isso antes, não? Se vocês fizeram esse diagrama nos seus apuntes, notas, deixa um pouco de espaço aqui, não? Se ainda é possível, porque vamos a colocar mais coisas aqui que tem que ver com esses reis. Temos um diagrama também, o número 4. Ainda não está traduzido em português, não é assim? Mas temos isso em inglês, nossa página web. Você pode também baixar aquele diagrama do número 4, onde temos colocado todos os números 4 que nós estamos identificando. Aqui uma lógica, um em cima do outro, um ao lado do outro. Vai ajudar isso também para esse estudo. Então, quero convidar vocês para nós fechar isso com uma oração. Nosso querido Pai, que eres santo e misericordioso, que eres um Deus justo que anuncia o porvenir de seu princípio. Temos aqui uma história que eu tenho que confessar, não achei nada importante. Mas aqui agora, para essas alturas da história, estamos descobrindo informações muito profundas relacionadas com aquelas histórias de Israel antigo. Vamos repetir tudo o que está escrito. Não vai haver nada novo debaixo do sol. Mas assim mesmo, Senhor, o teu povo está em um estado muito complicado e muito triste. Ajuda-nos a compreender o significado dessas profecias,
essas revelações que nos está dando. Querido Senhor, te agradecemos. Te agradecemos também pelo almoço, pelos alimentos que sempre han sido aqui preparados para nós. E pelo nome de Jesus Cristo também isso queríamos dizer. Amém.